A paz a todos, tudo bem? Passando aqui para leitura do pão do dia, vamos lá? Que se encontra hoje em Mateus, capítulo 12, versículo 24, que vai nos dizer assim: Alguns fariseus ouviram isso e responderam: É Beelzebul, o chefe dos demônios, quem dá poder a este homem para expulsar demônios. Antes de falar sobre essa palavra, a gente vai voltar aqui no versículo 22 para que vocês entendam, né? O versículo, esse capítulo, ele começa assim, né? O poder de Jesus para expulsar demônios. Que é quando eles encontram um cego e mudo, que está possuído por demônios. E Jesus repreende e nisso o cego volta a falar e a enxergar. Os fariseus, que eram homens estudiosos da palavra, ao verem isso, vão dizer que Jesus, né, é usado pelo diabo para fazer isso. Triste, né, irmão? Porque por serem conhecedores da palavra, você não imagina que você vai ouvir isso, né? De um conhecedor da palavra. Que se ele conhece as escrituras, nela está dizendo que viria, né, Filho de Deus, e que ele faria grandes milagres, tudo que aconteceria. Quantas vezes não é assim na minha e na sua vida? Quantas vezes nós não somos atacados por coisas que nós falamos ou fazemos por pessoas da própria igreja que julgam nossas atitudes, né? Que apesar de estarem na igreja, e aqui eu vou deixar bem claro que eu não estou falando sobre religião, sobre a questão do evangélico, sobre a questão do católico. Eu estou falando geral, tá? Sobre você que está em uma religião e que, apesar de tudo que você tem aprendido nessa sua religião, você não permitiu que ela te transformasse, que ela te tornasse uma pessoa melhor, né? Porque viver o verdadeiro evangelho é viver os 10 mandamentos, que é o que realmente Deus nos deixou. Quando ele esteve, né? Quando ele falou lá para deixar as leis, foram os 10 mandamentos. Tanto que em todas as Bíblias que você pesquisar, a única coisa que é igual e todas elas são os 10 mandamentos, que não muda. Porque se você for procurar na igreja dos Mormons, se você procurar na evangélica, na católica, umas vão ter certos livros, outras não vão ter, e assim sucessivamente. Então, a única coisa igual em todas as religiões, né, kardecistas, católicos, evangélicos, são os 10 mandamentos. É fácil de seguir isso? Não, não é fácil. Amar teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Que é o maior dos mandamentos. Amar a Deus como sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. É fácil? Já começa por aí, né? Aí tem os outros 8, né? Que é não matar, não roubar, não cobiçar, né? Entendendo que o não cobiçar é só de olhar você já cobiçou, né? Só de pensar assim, olhou, já cobiçou. Então assim, é fácil? Não, não é fácil. Agora imagine você dentro da igreja, buscando constantemente, estando lá religiosamente, todo domingo, toda semana,
e seu coração continua endurecido. Isso é triste, né? É triste. Porque não adianta de nada a sua religião para você. Ela não tem te feito bem nenhum. Porque uma religião, entendendo que não é a religião, isso é você, é o seu caráter, tá? Porque religião não faz ninguém. Isso é a pessoa. A pessoa, ou ela tem caráter, ou ela não tem. Ou ela é uma boa pessoa, ou ela não é. Entendeu? Isso não é a religião. As pessoas podem mudar? Podem, se elas quiserem. Mas se elas não quiserem, não importa a religião que ela estiver. Então, quantas vezes você não estivemos dentro da igreja e fomos julgados por algumas atitudes, por alguém que fazia pior até que a gente? Então, que a gente não venha desanimar por esse tipo de pessoa, mas que a gente venha orar por elas, porque esse tipo de pessoa merece oração, né? A gente precisa orar para que Deus venha quebrantar esse coração de pedra e para que ela realmente venha viver o verdadeiro evangelho, né? Então, para que você reflita nessa palavra, que não adianta nada você estudar as palavras, as escrituras, se você realmente não deixar o evangelho, o verdadeiro Espírito Santo, a palavra de Deus habitar em você, ela te transformar, ela mudar a sua história. Não adianta de nada. Essa religiosidade sua, ela não vai te levar para lugar nenhum. Você pode estar todo dia na igreja e alguém que não está, mas que vive realmente o verdadeiro mandamento, subir aos céus e você ficar. Triste, né? Surpreso por isso? Pois é. Saiba que você que muito julga, né, pode estar sendo julgado por Deus. Então, cuidado, né? Já diz a palavra que na mesma forma que você medir, você também será medido. Isso serve para mim, isso serve para você. Por isso que a gente não deve julgar. Por isso que a gente tem que tentar ser melhor a cada dia, né? Melhor do que o que a gente foi ontem, melhor do que nós mesmos, não melhor do que outra pessoa. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Do pó nós viemos, pro pó voltaremos. O fim de todo mundo é igual, né? Então, que a gente medite nessa palavra, que o que verdadeiramente te salva é a sua conduta, é um coração quebrantado, um coração igual ao de Cristo. Se você não tem esse coração, ore para que Deus, né, torne o seu coração assim. Agora, você que está no caminho, não desista por conta de comentários maldosos de pessoas endurecidas. Continue na caminhada e ore por essas pessoas, para que Deus realmente faça a obra. Porque se tem uma coisa que Deus é especialista, é em milagres. Ele mudou a sua história, ele mudou a minha história e ele pode mudar a história dessa pessoa. Então, continue em oração. Amém?